Ninguém naquela região falava sobre isso em voz alta, mas todo mundo sabia. Quando a caminhonete velha parou em frente ao rancho de madeira, levantando poeira no fim da tarde, Dona Alzira sentiu o corpo gelar antes mesmo de entender o motivo. O barulho do motor desligando não era só um som, era um aviso. Naquela fazenda esquecida pelo tempo, onde a terra rachava antes da chuva chegar, as visitas nunca traziam boas notícias. E aquela, em especial, carregava um silêncio pesado demais. O homem desceu do carro com passos firmes, chapéu bem posto, olhar de quem não estava ali para pedir. Atrás dele, o cavalo amarrado na carroceria relinchou, forte, saudável, um contraste cruel com a pobreza do lugar. "Seu Benedito está?" perguntou sem cumprimentos. Lúcia, a filha mais velha, observava da porta. Tinha acabado de completar 18 anos. O rosto ainda guardava traços de menina, mas os olhos já conheciam o cansaço de quem aprendeu cedo demais a se calar. O pai saiu devagar, limpando as mãos na calça surrada. Sabia exatamente por que aquele homem tinha vindo. Sabia o valor da dívida. Sabia o que estava em jogo. O acordo não foi dito de imediato. Primeiro vieram as ameaças veladas. Depois, as palavras difíceis. Por fim, a proposta caiu no chão da cozinha como um objeto pesado demais para ser ignorado. Não era dinheiro, não era terra. Era uma solução. Enquanto os adultos discutiam em vozes baixas, Lúcia entendeu tudo sem que ninguém precisasse explicar. Sentiu o ar faltar. Sentiu vergonha por algo que nem havia escolhido. Sentiu medo, não do homem, mas do destino sendo decidido sem ela. Naquela noite, enquanto o vento batia nas frestas do rancho e o cavalo relinchava ao longe, uma escolha seria empurrada goela abaixo de uma família inteira. E o que ninguém imaginava é que aquela decisão mudaria para sempre o rumo de todos eles. A fazenda Boa Esperança ficava a mais de 1 hora da estrada principal, escondida entre morros secos e pasto ralo. O nome era bonito, mas a realidade já tinha desistido dele havia muito tempo. Ali, a esperança vinha em pequenas porções, quase sempre misturada com cansaço. Seu Benedito acordava antes do sol nascer. Não por disciplina, mas por preocupação. O gado tinha diminuído, a plantação não vingara e as contas se acumulavam como pedras no peito. Dona Alzira fingia força, mas o olhar denunciava noites sem dormir. Lúcia cresceu nesse cenário. Aprendeu cedo a varrer o terreiro, cuidar dos irmãos menores e ler os silêncios dos pais. Nunca reclamou, nunca pediu. Carregava dentro de si uma maturidade que não combinava com a idade. Naquele tempo, gente pobre não escolhia muito. Aceitava o que vinha, agradecia quando dava e se calava quando doía. O que se chamava de acordo quase sempre era apenas a forma elegante de mascarar a falta de opções. A dívida com o homem da caminhonete não surgiu por ganância. Veio da seca, da doença de um dos meninos, do remédio comprado fiado, da ração que precisou ser adquirida para não perder tudo. Uma dívida feita de pequenos desespero acumulados. O problema não era dever, o problema era como cobrar. Naquele fim de tarde, enquanto o céu ficava alaranjado sobre a fazenda, Lúcia sentou-se no batente da porta e olhou para o horizonte rachado. Algo dentro dela dizia que a vida estava prestes a dobrar numa curva perigosa. Ela não sabia como, nem quando, mas sentia que, a partir daquele dia, nada mais seria simples. E mesmo sem entender totalmente o que estava sendo negociado, Lúcia fez uma promessa silenciosa a si mesma. Se tivesse que atravessar aquela estrada difícil, não atravessaria de cabeça baixa. A noite caiu pesada sobre a fazenda Boa Esperança. Não foi daquelas noites tranquilas, com grilos cantando e vento manso. Era uma noite abafada, de céu sem estrelas, como se até o firmamento tivesse decidido virar o rosto. Dentro do rancho, a lamparina lançava sombras tortas nas paredes de barro. Seu Benedito permanecia sentado à mesa, o chapéu esquecido sobre o colo, os olhos fixos num ponto que não existia. Dona Alzira mexia a panela sem fome,
só para manter as mãos ocupadas. Lúcia observava tudo em silêncio. Quando o homem da caminhonete voltou a falar, já não havia muito o que discutir. A proposta foi colocada com frieza, sem rodeios, como quem negocia sacas de milho. "O prazo acabou", disse ele, apoiando as mãos na mesa. "Mas eu não gosto de tirar tudo de quem já não tem nada." A frase soou como ironia. Seu Benedito engoliu seco. "Então diga o que quer", respondeu, a voz mais fraca do que gostaria. O homem inclinou-se para a frente, baixando o tom. "Conheço um fazendeiro lá do outro lado da serra, homem sozinho. Precisa de ajuda na casa, na cozinha, no cuidado do lugar. Em troca, quita a dívida de vocês. Simples, simples." A palavra ficou suspensa no ar, pesada demais. Dona Alzira largou a colher. "Está falando da minha filha", disse, firme. "Estou falando de uma oportunidade", corrigiu ele, sem olhar para Lúcia. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo estalo da lenha no fogão. Lúcia sentiu o coração acelerar. Não era medo do desconhecido. Era a revolta de perceber que sua vida estava sendo tratada como solução para um problema que não era só dela. "Eu posso falar?" perguntou de repente. Os três se voltaram para ela, surpresos. O homem arqueou a sobrancelha. "Pode", respondeu com desdém contido. "O senhor está dizendo que eu vou embora daqui para resolver uma dívida que não fiz sozinha", disse Lúcia, escolhendo cada palavra. "Mas não perguntou se eu quero." O homem suspirou, impaciente. "Moça, querer é coisa de quem tem escolha." Seu Benedito baixou a cabeça. Aquela frase atravessou o peito dele como faca. Dona Alzira segurou o braço da filha, tentando protegê-la do peso daquela verdade dura demais. "Ninguém vai obrigar minha filha a nada", disse a mãe. "Então se preparem para perder o pouco que resta", respondeu o homem, levantando-se. "Volto amanhã cedo para a resposta." Quando ele saiu, o barulho do motor se afastando pareceu arrancar o último fio de ar do rancho. O cavalo relinchou ao longe como um presságio. Seu Benedito passou as mãos pelo rosto. "Eu falhei", murmurou. "Falhei como pai." Lúcia ajoelhou-se diante dele. "O senhor não falhou", disse com voz firme. "A vida que foi injusta." Dona Alzira chorava em silêncio, encostada à parede. Não era um choro alto. Era o choro de quem entende que amar às vezes não basta para proteger. "Ah, se eu for", Lúcia disse, levantando-se. "Eu vou com uma condição." Os pais a encararam. "Eu vou por mim", continuou. "Não como mercadoria. Vou conversar, vou olhar nos olhos, vou decidir. Se não me respeitarem, eu volto. Seja o que for que aconteça aqui." Seu Benedito tentou protestar, mas a filha ergueu a mão. "Pai, eu não vou permitir que me tratem como coisa. Mas também não vou permitir que o senhor perca tudo por minha causa." A madrugada avançou com decisões não ditas. Ninguém dormiu. Quando o sol começou a despontar tímido por trás dos morros, Lúcia já tinha separado uma pequena sacola, 2 mudas de roupa, um caderno velho e um lenço azul que era a única lembrança da avó. Quando o homem da caminhonete voltou, encontrou uma jovem em pé no terreiro, olhar firme, postura ereta. "Eu vou", disse Lúcia antes que ele falasse. "Mas vou por escolha, e se alguém desrespeitar essa escolha, eu volto." O homem a avaliou por alguns segundos, depois assentiu. "O fazendeiro gosta de gente assim", respondeu. Enquanto a caminhonete se afastava pela estrada de terra, Lúcia olhou para trás uma última vez. Viu os pais menores à distância, mas não derrotados. Dentro dela, o medo caminhava ao lado da coragem. E, sem saber ainda, aquela decisão abriria caminhos que ninguém naquela fazenda poderia imaginar. A estrada que levava à fazenda Santa Aurora era mais longa do que Lúcia imaginara. Não pela distância, mas pelo peso dos pensamentos que acompanhavam cada solavanco da caminhonete. O chão batido levantava poeira fina, que entrava pelas frestas e grudava na pele como lembrança indesejada. O homem dirigia em silêncio. Não havia conversa nem explicações. Apenas o som do motor e o balanço constante da estrada. Quando a fazenda surgiu no alto de uma elevação, Lúcia sentiu o coração apertar. Era um lugar grande, bem cuidado, com pasto verde mesmo em tempos difíceis. A casa principal se destacava branca, com janelas largas e varanda comprida.
Tudo ali parecia organizado demais para quem vinha de um rancho onde faltava quase tudo. A caminhonete parou. Chegamos, disse o homem, finalmente. Lúcia desceu devagar. O cheiro de capim fresco e café passado misturava-se no ar. Não havia ninguém esperando na varanda. O silêncio era diferente do da fazenda Boa Esperança. Não era abandono, era solidão. "Espere aqui!" ordenou o homem, caminhando até a porta. Lúcia ficou parada, segurando sua sacola, tentando controlar a respiração. Olhou em volta, reparou nos detalhes. O curral limpo, os animais bem tratados, a cerca firme. Tudo indicava trabalho constante. Nada indicava afeto. A porta se abriu. O fazendeiro apareceu com passos firmes, mas sem pressa. Era um homem de pouco mais de 30 anos, rosto marcado pelo sol, olhar sério e atento. Não havia arrogância. Tampouco havia sorriso. "Então é você", disse ele sem dureza. Sou", respondeu Lúcia, sustentando o olhar. O homem avaliou-a por alguns segundos. Não como quem julga, mas como quem tenta entender. "Meu nome é Augusto", disse por fim. "E aqui ninguém fica sem saber por que está." O homem da caminhonete pigarreou. "Já expliquei o trato." Augusto ergueu a mão. "Não para mim." Virou-se para Lúcia. "O que te disseram?" Ela respirou fundo. "Disseram que eu viria ajudar na casa e que isso resolveria a dívida da minha família." "E o que você acha disso?" A pergunta a pegou de surpresa. "Acho que não sou dívida", respondeu com firmeza. "E não sou favor." Augusto sustentou o olhar dela por mais alguns segundos. Depois assentiu lentamente. "Concordo." O homem da caminhonete pareceu incomodado. "O combinado é simples, Augusto." "O combinado comigo é diferente", respondeu o fazendeiro com calma. "Pode ir. Eu assumo daqui." Relutante, o homem foi embora, deixando um rastro de poeira e tensão. Augusto apontou para a varanda. "Vamos conversar." Sentaram-se à mesa de madeira, sob a sombra fresca. Uma senhora apareceu da cozinha, enxugando as mãos no avental. "Essa é Dona Rosa", disse Augusto. "Ela cuida da casa comigo há anos." "Seja bem-vinda, minha filha", disse a mulher, com um sorriso cansado, mas sincero. Lúcia agradeceu com a cabeça. "Vou ser direto", disse Augusto. "Sua presença aqui não é obrigação. Eu aceitei pagar a dívida porque conheço esse tipo de cobrança. Já vi muita injustiça disfarçada de acordo." "Então por que aceitou?" perguntou Lúcia. Augusto olhou para o pasto por um instante antes de responder. "Porque prefiro dever dinheiro do que dever consciência." O silêncio caiu entre eles. "Você terá um quarto só seu", continuou ele. "Trabalho digno, horários claros. Se quiser ir embora amanhã, eu mesmo levo." "E se eu ficar?" "Fica por escolha, não por medo." Lúcia sentiu algo diferente pela primeira vez desde que saíra de casa. Não era alívio completo. Era espaço para respirar. Dona Rosa levou-a até o quarto. Era simples, limpo, com uma cama arrumada e uma janela que dava para o pomar. "Aqui ninguém manda no seu silêncio", disse a mulher. "Se precisar é só chamar." Quando ficou sozinha, Lúcia sentou-se na cama e abriu o caderno. Escreveu poucas palavras. "Cheguei. Ainda não sei se fico, mas pela primeira vez me perguntaram o que eu quero." Ao entardecer, Augusto mostrou a fazenda, os afazeres, os limites. Não tocou nela. Não se aproximou além do necessário. O respeito estava nos gestos pequenos. Quando o sol começou a se pôr, Lúcia olhou para o horizonte e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não esperança ingênua, mas a possibilidade real de não ser reduzida a um acordo. E aquela possibilidade mudaria tudo. Os primeiros dias na fazenda Santa Aurora passaram devagar, como se o tempo ali tivesse aprendido a andar com cautela. Lúcia acordava cedo, ajudava Dona Rosa na cozinha, varria a varanda e, quando o sol ainda não castigava, caminhava até o pomar para colher frutas maduras. Nada era imposto. Tudo era combinado. Augusto observava à distância. Não como vigilância, mas como quem respeita espaço. Falava pouco, mas quando falava, dizia o necessário. O silêncio entre eles não incomodava. Era um silêncio que não pressionava. Numa tarde de céu fechado, enquanto o vento agitava as folhas do terreiro, Lúcia encontrou Augusto sentado no galpão, consertando uma cerca quebrada. O ar cheirava a madeira fresca e ferrugem.
Posso ajudar? Perguntou. Ele levantou o olhar surpreso. Pode se quiser. Trabalharam lado a lado por algum tempo, passando arame, firmando estacas. O som do vento preenchia o espaço entre uma palavra e outra. Você não é daqui, disse Lúcia, quebrando o silêncio. Não, respondeu ele. Vim para cá depois que tudo deu errado. Ela não perguntou o quê. Esperou. Meu pai morreu cedo, continuou Augusto. Herdar a fazenda parecia solução, mas herança também traz dívida invisível. Lúcia sentiu aquelas palavras se encaixarem em algo dentro dela. E a solidão? Arriscou. Augusto respirou fundo. Veio depois. Quando a gente perde algo importante, aprende a se proteger do mundo. Lúcia assentiu. Entendia aquilo mais do que gostaria. Às vezes a gente confunde proteção com isolamento, disse ela. Augusto sorriu de leve. Um sorriso raro, quase esquecido. Naquela noite, Dona Rosa chamou Lúcia para conversar. Sentaram-se à mesa depois do jantar, enquanto Augusto se recolhia cedo, como fazia sempre. O patrão não é homem ruim, disse a mulher mexendo o café. Só carrega mais culpa do que devia. Culpa de quê? Perguntou Lúcia. De não ter conseguido salvar alguém que amava. O silêncio voltou a ocupar a cozinha. Ele paga caro por isso, completou Dona Rosa. Não com dinheiro, com ausência. Lúcia foi dormir pensando naquela palavra. Ausência. Nos dias seguintes, Augusto passou a convidá-la para pequenas tarefas fora da casa. Ver o gado, observar o estado da terra, ensinar como identificar quando a plantação pedia descanso. Não havia intimidade forçada. Havia convivência. Certa manhã, enquanto observavam a chuva fina cair sobre o pasto, Augusto falou algo que mudaria o rumo das coisas. Recebi uma carta hoje. Da sua família? Perguntou Lúcia. Não, do homem que trouxe você aqui. Ela sentiu o estômago apertar. Ele quer mais. Augusto entregou-lhe a carta. As palavras eram frias, diretas. Exigiam compensação adicional. A dívida quitada não parecia suficiente para quem vivia de explorar limites. Isso não é justo, disse Lúcia, a voz firme. Nunca foi, respondeu Augusto. Mas agora ele mexeu com a pessoa errada. Lúcia o encarou. Eu não quero ser motivo de problema. Você não é problema, disse ele com convicção. Você é a razão de eu não aceitar mais acordos injustos. Naquela tarde, Augusto foi à cidade. Voltou com documentos antigos, recibos, registros, começou a juntar peças de um quebra-cabeça que ninguém tinha coragem de montar. Há coisas erradas nessas cobranças, explicou. Não só com sua família, com outras também. E o que vai fazer? Perguntou Lúcia. O que devia ter sido feito há muito tempo. A tensão cresceu na fazenda. Não de medo imediato, mas de expectativa. Algo estava sendo preparado. Numa noite silenciosa, Lúcia sentou-se na varanda com seu caderno. Escreveu. Não vim para ser salva. Vim para escolher. E talvez, sem querer, esteja ajudando alguém a escolher também. Augusto apareceu, mantendo a distância respeitosa. Se as coisas ficarem difíceis, disse ele, você pode ir embora, não vou impedir. Eu sei, respondeu Lúcia, mas não vou fugir de novo. Eles se olharam por um instante longo demais para ser apenas acaso. Não era amor, ainda não. Era reconhecimento. Dois caminhos marcados por perdas diferentes, mas pela mesma necessidade de justiça. E naquele momento, Lúcia entendeu. A fazenda não era só um lugar de passagem. Era o palco onde decisões antigas seriam finalmente confrontadas. A mudança no ar da fazenda Santa Aurora não veio com barulho. Veio com silêncio mais pesado, desses que anunciam tempestade antes mesmo da nuvem aparecer. Augusto passou a sair cedo e voltar tarde, sempre com papéis dobrados no bolso e o olhar mais atento ao que acontecia ao redor. Lúcia percebeu antes de qualquer aviso. Percebeu no jeito como Dona Rosa trancava a porta ao anoitecer, no modo como o cachorro ficava alerta no terreiro, no cuidado dobrado com que Augusto observava a estrada de terra ao longe. Ele não costuma insistir, disse Dona Rosa certa noite enquanto lavavam a louça. Quando insiste é porque está acuado. Acha que ele volta? Perguntou Lúcia. Homem que vive de aperto não aceita perder controle, respondeu a mulher. Volta sim. E voltou. Não foi com caminhonete daquela vez, foi com palavras espalhadas pela cidade.
Comentários maldosos, insinuações, histórias distorcidas que chegaram à fazenda antes mesmo do próprio homem. Diziam que Lúcia tinha sido entregue. Diziam que Augusto estava comprando gente. Diziam muita coisa que machucava sem precisar aparecer. Lúcia ouviu algumas dessas frases na venda da estrada, quando foi buscar mantimentos com Dona Rosa. Sentiu o rosto queimar, mas não abaixou a cabeça. Não dê importância, aconselhou Dona Rosa. Boca que não tem prova só faz barulho. Mas o barulho chegava. Na manhã seguinte, Augusto recebeu a visita inesperada de 2 homens da cidade. Vieram com documentos na mão, falando em revisão de acordo, cláusulas verbais, pendências antigas. Não existe acordo além do que está no papel, respondeu Augusto firme. E tudo já foi quitado. Nem tudo se escreve, retrucou um deles. Algumas coisas se resolvem do jeito antigo. Augusto não levantou a voz. Do jeito antigo acabou, disse apenas. Os homens foram embora, mas deixaram um aviso claro. O conflito tinha saído do campo silencioso e entrado no terreno da exposição. Naquela noite, Augusto chamou Lúcia para conversar na varanda. Sentaram-se em cadeiras separadas, com a distância que sempre existira entre eles, não por frieza, mas por respeito. Preciso que você saiba de tudo, disse ele. Ele está pressionando outras famílias, usando seu nome, me usando como exemplo. Quer que eu vá embora? Disse Lúcia não como pergunta, mas como constatação. Quero que você escolha, respondeu Augusto. Se ficar, vai enfrentar olhares, palavras e talvez algo pior. Se for, eu vou entender. Lúcia olhou para o pasto escuro, sentiu o vento frio no rosto. A vida inteira me empurraram escolhas, disse. Pela primeira vez, eu escolhi ficar. Não vou mudar isso agora por medo do que falam. Augusto assentiu, visivelmente emocionado, mas contido. Então vamos até o fim, disse. No dia seguinte, Augusto levou os documentos ao cartório da cidade. Pediu revisão de registros antigos, cobrou explicações, exigiu datas, assinaturas, origens. O tabelião estranhou inconsistências. Datas que não batiam, valores que se repetiam, assinaturas que pareciam copiadas. Isso aqui não está certo, murmurou o homem, ajustando os óculos. A notícia correu rápido. Pela primeira vez, o homem das cobranças sentiu o terreno ceder sob os pés e reagiu como sempre fazia, com ameaça. Na volta da cidade, Augusto encontrou um bilhete preso à porteira da fazenda. Poucas palavras escritas às pressas. Quem mexe no passado perde o futuro. Lúcia leu o bilhete em silêncio. Depois dobrou o papel e o colocou no bolso. Ele acha que pode assustar, disse. Ele acha muita coisa, respondeu Augusto. Mas não está mais sozinho no jogo. Naquela noite, um carro passou devagar pela estrada, faróis apagados. Não entrou. Não precisava. O recado já tinha sido dado. Dona Rosa rezou antes de dormir. Augusto conferiu as trancas. Lúcia sentou-se na cama e escreveu no caderno. O medo ainda existe, mas agora ele não manda. O amanhecer chegou tenso, mas claro. E com ele, a certeza de que o confronto final estava próximo. O que ninguém ali sabia era que a verdade, quando começa a aparecer, não pede licença. E quando pede passagem, derruba muros antigos. O dia amanheceu diferente na fazenda Santa Aurora. Não houve pressa, nem alvoroço. Havia uma quietude estranha, como se a terra soubesse que algo importante estava prestes a ser resolvido. Augusto levantou cedo, vestiu a camisa limpa e separou os documentos que passara noites organizando. Lúcia observava tudo em silêncio. Hoje acaba, disse ele sem teatralidade. De um jeito ou de outro. Ela assentiu. Não havia medo nos olhos dela, apenas firmeza. Já tinha aprendido que coragem não é ausência de temor, mas a decisão de não obedecer a ele. Foram juntos à cidade. Não de mãos dadas, não como casal, mas como 2 pessoas que escolheram caminhar na mesma direção. Na praça central, o movimento era maior que o normal. Quando alguém enfrenta velhos costumes, sempre há plateia. O homem das cobranças já estava lá. De pé, braços cruzados, sorriso tenso. Ao lado dele, 2 conhecidos que sempre o acompanhavam. Gente que vivia do medo dos outros. Demoraram, provocou. Augusto não respondeu. Entregou os papéis ao tabelião, que já aguardava.
Lúcia ficou um passo atrás, mas de cabeça erguida. O silêncio se espalhou quando o homem começou a ler os documentos. Datas inconsistentes, valores alterados, assinaturas que não pertenciam a quem constava no papel. Um murmúrio começou a se formar ao redor. "Isso aqui precisa de explicação", disse o tabelião sério. "Explicação nenhuma", retrucou o homem. "Isso sempre foi feito assim." "Assim não é lei", respondeu o tabelião. "E quando alguém resolve olhar de perto, a verdade aparece." O homem percebeu que o jogo tinha mudado. Olhou para Lúcia, tentando intimidá-la com o mesmo olhar que já funcionara tantas vezes. Mas ela não recuou. "Pode parar de olhar para mim", disse ela, firme. "Eu não sou parte do seu acordo. Nunca fui." As palavras ecoaram mais do que qualquer grito. O delegado que acompanhava a leitura aproximou-se. "Essas cobranças serão suspensas até investigação completa", anunciou. "E o senhor vai responder por irregularidades graves." O sorriso do homem desapareceu. "Isso não vai ficar assim", rosnou. "Vai sim", respondeu Augusto, "porque agora tem registro, testemunha e coragem, coisas que você sempre evitou." A praça ficou em silêncio. Não houve aplausos. Houve algo melhor: respeito. Na volta para a fazenda, Lúcia respirou fundo, como se estivesse soltando um peso que carregava desde criança. "Acabou mesmo?" perguntou. "Acabou o que não prestava", respondeu Augusto. "O resto a gente constrói." Os dias seguintes foram de mudança. Seu Benedito recebeu a confirmação de que a dívida estava oficialmente anulada. A ameaça nunca mais voltou à fazenda Boa Esperança. Dona Alzira voltou a sorrir com menos medo nos olhos. Na fazenda Santa Aurora, a rotina ganhou novo ritmo. Lúcia passou a ajudar não por obrigação, mas por vontade. Augusto abriu espaço para que ela estudasse, aprendesse, escolhesse. Dona Rosa, orgulhosa, dizia a quem quisesse ouvir que aquela casa tinha aprendido a respirar de novo. Numa tarde tranquila, enquanto o sol se deitava sobre o pasto, Lúcia sentou-se com Augusto na varanda. "Eu vou ficar", disse ela finalmente. "Não porque preciso, mas porque quero." Augusto não respondeu de imediato. Apenas assentiu, respeitando o peso daquela escolha. "Então a casa é sua também", disse depois. "Não como dívida, como decisão." O vento passou leve entre eles. Não havia promessa exagerada, havia verdade. Naquela noite, Lúcia escreveu no caderno: "Não fui salva. Me salvei quando aprendi a escolher. E encontrei alguém que entendeu que amor não prende." A fazenda Santa Aurora continuou sendo fazenda. Terra, trabalho, dias difíceis e dias bons. Mas ali, uma regra passou a valer acima de todas as outras. Ninguém é moeda, ninguém é solução forçada, ninguém tem seu destino decidido por outros. E foi assim, sem fogos, sem espetáculo, que uma história de injustiça terminou em dignidade. Porque às vezes vencer não é ganhar algo novo, é recuperar aquilo que nunca deveria ter sido tirado: o direito de ser gente. Algum tempo depois, quem passasse pela estrada de terra que levava à fazenda Santa Aurora talvez não percebesse nada de diferente. A casa continuava simples, o pasto seguia o ritmo das estações e o trabalho ainda exigia mãos firmes logo ao amanhecer. Mas havia algo novo ali. Não era riqueza, não era promessa, era respeito. Lúcia aprendeu a gostar do silêncio da fazenda. Não o silêncio que sufoca, mas o que acolhe. Passou a estudar à noite, com livros emprestados da escola da cidade. Escrevia no caderno não para fugir da realidade, mas para compreendê-la. Cada palavra era um pedaço de chão firme conquistado. Seu Benedito visitava a filha sempre que podia. Sentava-se na varanda, olhava a terra bem cuidada e, em silêncio, agradecia. Não a um homem, mas a Deus, por ter preservado aquilo que mais temia perder: a dignidade da filha. Dona Alzira voltou a plantar com esperança verdadeira. Não aquela esperança vazia, mas a que nasce quando o medo deixa de mandar. Augusto continuou sendo homem de poucas palavras, mas quem observasse com atenção perceberia que ele também mudara. Aprendera que proteger não é mandar, que amar não é decidir pelo outro,
que justiça começa quando a gente se dispõe a enfrentar o que sempre foi empurrado para debaixo do tapete. Numa tarde clara, Lúcia e Augusto caminharam lado a lado pelo pasto. Não falaram de passado, não prometeram futuro, apenas caminharam. E naquele gesto simples havia tudo. Porque a maior vitória daquela história não foi o fim de uma dívida. Foi o nascimento de escolhas livres. Foi a quebra de um ciclo antigo de silêncio e submissão. E ficou a lição, gravada na terra, na casa e no coração de quem ouviu essa história. Nenhuma pobreza justifica a humilhação. Nenhuma tradição vale mais que a dignidade. E ninguém, absolutamente ninguém, deve ter seu destino decidido sem voz.